estamos continuando aqui essa sequência de aulas sobre bactérias, que eu amo esse assunto. Espero que você goste também. Já vimos a introdução, já vimos a parte de reprodução e agora vamos bater um papo sobre o posicionamento evolutivo, né, a classificação de bactérias, sobre a filogenia, e vamos falar também sobre resistência bacteriana hoje. Então, quando a gente fala de bactéria, a bactéria está dentro do reino Monera. Então, árquea e bactéria fazem parte do reino Monera. A composição do reino Monera envolve esses dois representantes que são as árqueas e as bactérias. A bactéria ela tem uma característica muito forte, que é a presença do peptídeo glicano na parede celular, ao passo que as árqueas podem variar em relação a esse tipo de substância que compõe a parede celular. Mas se você der uma olhada nesse esquema que eu trouxe para você, lá embaixo na raiz, ó, perceba como as linhas, né, mostram o parentesco entre os grupos, e você vai perceber que o grupo dos eucariontes, aqui destacado de amarelo, com plantas, fungos e animais, é um grupo que tem um parentesco muito próximo com a árquea. Tá vendo? Este aspecto evolutivo da árquea é um aspecto importantíssimo que a diferencia da bactéria. Resumindo, trocando em miúdos, a árquea é a nossa ancestral mais direta. As células eucarióticas que possuem núcleo, sistema de endomembranas, toda essa organização evoluiu a partir de um procarioto que era, portanto, uma árquea. Outra coisa interessante é que as árqueas elas apresentam uma capacidade de viver em ambientes inóspitos, tá? Lagos vulcânicos que são muito quentes, geysers, regiões muito geladas, água muito salgada, como o Mar Morto, velho. Se é muito salgado, muito frio, muito quente, muito ácido e tem vida, é árquea. As árqueas é que têm essa capacidade de suportar viver em ambientes com condições ambientais tão rigorosas, ambientes tão inóspitos. Já as bactérias fazem parte de um ramo que deu origem às bactérias atuais, como a bactéria da tuberculose, como a bactéria do tétano, tá? E também, claro, destaque sempre para as cianobactérias, que é esse grupo lindo e maravilhoso que inventou a fotossíntese da forma que nós conhecemos hoje em dia. Essa fotossíntese com água. E também fotossíntese com H2S, com enxofre, também foram as bactérias que inventaram a fotossíntese. Então nós temos um cenário que quando você vem para o aspecto evolutivo, você consegue diferenciar bem o papel desses personagens na história da vida. As bactérias estão compondo o reino Monera, assim como as árqueas também, como você vê no esqueminha aí. Só que as árqueas são nossos ancestrais mais imediatos e vivem em ambientes com questões ambientais rigorosas. E ao passo que as bactérias, elas são as ancestrais das bactérias atuais e também inovaram com, por exemplo, a invenção, né? Foram as bactérias que criaram os principais modelos energéticos, de metabolismo energético que nós conhecemos hoje em dia, a fermentação, a fotossíntese anaeróbia, a fotossíntese aeróbia, tudo isso pelas bactérias. Então, eu adoro esse esqueminha aí, dá um print nisso, então escreve isso de novo aí no teu quarto, bota nos teus esquemas aí, porque isso realmente é valioso demais. Vamos lá. E agora vamos bater um papo sobre a importância ambiental das bactérias, né? Vamos falar de bactéria agora, tá? Não vou falar de árquea, vou focar em bactéria. Vamos falar um pouco de como é que elas estão aí no ambiente, participando de várias coisas e a relevância para cada aspecto que eu vou citar para você. Lembrar você o quê? Essa relação mutualística que as bactérias têm com organismos. O rizóbio, que é esse nódulo, esse carocinho que você vê na raiz dessa planta, é uma bolinha, essa bolotinha, tá? Com uma população gigantesca de bactérias aí dentro. Essas plantas são chamadas de plantas leguminosas e são plantas capazes de utilizar o nitrogênio atmosférico, o N2. Por que essas plantas conseguem isso, já que as outras não conseguem? Porque estas plantas, tendo, portanto, essa bactéria do gênero Rhizobium vivendo de maneira mutualística na sua raiz, essas bactérias conseguem pegar o nitrogênio atmosférico, metabolizar e disponibilizar nitritos e nitratos para essa planta. Então, essa plantinha ela não precisa
absorver compostos nitrogenados do solo, porque as bactérias que vivem aí já produzem estes compostos para ela. Outra relação mutualística importante é a biota intestinal humana. Nós temos mais aproximadamente 1000 espécies de bactérias em nosso intestino. Está ali uma listinha com alguns exemplos: a Escherichia coli, Lactobacillus, a Bifidobacterium, gênero Clostridium, Eubacterium, Peptococcus, Ruminococcus, enfim. Nós temos esse grupo, alguns exemplos aqui de gêneros, e eles são 1000, como eu te falei, são quase 1000 espécies de bactérias que vivem no nosso intestino. Qual a importância disso? Essas bactérias em nosso intestino, elas acabam favorecendo uma série de vantagens para o funcionamento adequado do nosso intestino e, por consequência, se o intestino funciona bem, a tua imunidade também vai ter uma vantagem. Todo mundo já ouviu falar em lactobacilos, né? E que eles ajudam a regular o intestino, como a gente fala. Quando você adquire um alimento desse no supermercado, você está bebendo bactérias que estão aí dentro vivas e elas vão fazer bem ao teu intestino. Então, para que serve, então, toda essa história de eu ter bactérias dentro de mim? Bem, primeiro ponto, previnem diversas infecções causadas por micro-organismos, como bactérias patológicas, leveduras e fungos, equilibra o pH da flora intestinal. O termo flora intestinal eu gosto de usar, mas eu tenho que admitir que ele está um pouco demodé. O ideal sempre é falar microbiota intestinal, como vocês viram no título da aula. Então, combate infecções devido à produção de antibióticos naturais, que são absorvidos pelo sangue. Olha o que eu estou te dizendo, as bactérias que vivem dentro do teu intestino fabricam antibióticos para você, certo? Olha que bacana. Esses antibióticos vão combater outras bactérias, tá? Melhoram o processo de digestão, contribuindo para a produção de enzimas responsáveis pela degradação de nutrientes complexos, ajudando em uma melhor absorção de nutrientes. Olha quanta vantagem ter uma biota intestinal bem equilibrada. Reduzem as diarreias, melhoram o aspecto da pele, deixando com a aparência mais saudável, até devido às vitaminas também que essas bactérias produzem. Estimulam o sistema imunológico, normalizam a produção de vacinas como do complexo B e K. Olha que a vitamina K é importantíssima para a coagulação do sangue. O complexo B, entre outras funções, ajuda no funcionamento das mitocôndrias, tá vendo? Reduz a absorção de moléculas de colesterol, olha que maravilhoso. Então, toda vez que a gente fala do aspecto das bactérias que convivem com o nosso intestino, é importante falar uma coisa. É como se nós tivéssemos a necessidade de cuidar bem dessas bactérias que vivem com a gente. Se nós temos o percentual adequado das espécies bacterianas que vivem em nosso intestino, e se elas vivem bem ali, a tua saúde é melhor. Por exemplo, o que é um probiótico? Uma pessoa com diarreia pode precisar tomar um probiótico, uma pessoa com disbiose também pode precisar tomar um antibiótico. O que é disbiose? É quando o médico entende que o teu metabolismo não está muito bom, porque as bactérias que estão no seu intestino não estão bem. Isso vai ser percebido por quê? Muita flatulência, sensação de empacho, constipação intestinal, aspectos de síndrome metabólica, quando a pessoa está ali com a barriga, né, com gordura, uma circunferência abdominal acima da média. Então, tudo isso, dentro desses tratamentos, os médicos gostam de passar probiótico para poder evitar que você só vá piorando com o tempo. O bebezinho, por exemplo, os bebês, eles também sentem cólicas intestinais, choram muito. O Coliquides, que está aqui na imagem, é um medicamento muito conhecido pelas mamães. Porque você está chorando com cólica, dá o Coliquides. Alguns médicos defendem a ideia que essas cólicas intestinais que a criança tem é exatamente porque a biota intestinal dele está se formando. Probiótico é você engolir bactéria. Probiótico é você engolir micro-organismos vivos que vão habitar lá no teu intestino, tá? Outra importância é o que? É o ciclo da matéria. Da mesma forma que
as plantas têm uma importância tremenda porque conseguem converter matéria inorgânica em orgânica. Do outro lado da moeda, nós vamos ter os decompositores, que são os fungos e as bactérias. Então, ao lado dos fungos, muitas espécies de bactérias têm esse papel de destruir a matéria orgânica, transformando-a em matéria inorgânica. E é assim que o ciclo da matéria se dá, possibilitando o ciclo da vida, lógico. Então, para um biólogo, do ponto de vista ambiental, são dois grupos extremamente importantes, de igual importância, tanto os produtores como os decompositores. Outra coisa importante, metabolismo energético. O grupo das bactérias faz todo tipo de metabolismo que você imaginar, certo? Então eu separei em 3 categorias para ficar mais didático, para você visualizar melhor tudo. Por exemplo, quando o tema é consumo da matéria orgânica, ou seja, consumo de glicose, né? Comer glicose. Como é que as bactérias conseguem tirar energia da glicose? Vamos falar assim, fermentando, né? Respiração anaeróbia ou respiração aeróbia. Pronto. Alanis, mas tem bactéria que é capaz de produzir a própria glicose. Sim. Aí é a síntese da matéria orgânica. Aí tem a quimiossíntese e a fotossíntese. Dentro da fotossíntese tem a fotossíntese anaeróbia, que usa H2S como fonte de hidrogênio, e a fotossíntese aeróbia, que usa H2O como fonte de hidrogênio. E ainda tem aquela classificação sobre a tolerância à presença do gás oxigênio no ambiente. Tem bactéria que a anaeróbia é obrigatória, ela não vive em um ambiente que tem gás O2. Exemplo, bactéria do tétano. A gente vai ver mais à frente lá nas doenças bacterianas, nas bacterioses, que o esporo da bactéria do tétano ele está inerte aqui no meio, porque aqui tem gás O2. Aqui tem gás oxigênio, ele não suporta, ele está inerte. Porém, se você tem uma ferida e esse esporo bacteriano entra na tua pele, na tua carne, no teu músculo, dentro de você, por incrível que pareça, o ambiente é anaeróbio. E aí, portanto, o que é que vai acontecer? Essa bactéria ganha forma de vida ativa dentro de você. Entendeu? Então, onde tem O2, ela não vive. Ela só vive em ambiente onde não tem gás O2. Porém, elas podem apresentar estruturas com a forma de resistir à presença do O2. Então, são anaeróbias obrigatórias. Não suporta ver oxigênio. Tanto que o uso de água oxigenada é muito comum para desinfetar cortes. E tem a anaeróbia facultativa, como, por exemplo, a Escherichia coli, que é uma bactéria que vive, por exemplo, no nosso intestino. Entendeu? Ela é anaeróbia, vive preferencialmente em ambiente sem O2, mas ela tem uma tolerância à presença do oxigênio. E agora o ponto que eu acho dos mais importantes para vocês que estão aí querendo fazer Enem, vestibulares, enfim, na escola também, aprendendo esse conteúdo. Um tema que é bem recorrente em provas, a resistência das bactérias aos antibióticos. Vamos entender isso melhor a partir dessa aula. Muito bem. Isso tem tudo a ver com a evolução. Poxa, com Darwin, sim, tem tudo a ver. Você vai entender por quê. Olha o que Darwin nos disse. Numa população, exige diversidade de características. Ou seja, ninguém é igual a ninguém. Ou seja, os indivíduos apresentam variedades que implicam em diferentes capacidades adaptativas. Então, em uma população de bactérias é a mesma coisa. Aquelas bilhões de bactérias que estão ali da mesma espécie, né? Que a população são indivíduos da mesma espécie. Eu tenho 1 bilhão de bactérias ali no meio da mesma espécie, mas elas não são todas iguais. Sempre tem ali algumas bactérias que são diferentes entre as outras. E dentre essas características que dão esse aspecto tão individual em algumas bactérias, dentre essas características pode estar resistência ao antibiótico. Então, a primeira informação que eu quero te passar, tu vai anotar isso aí agora no teu papel. Antibiótico não transforma bactéria em bactéria resistente. O antibiótico não é um medicamento que vai entrar na bactéria e transformá-la em resistente. Muito pelo contrário. Você sabe muito bem que o objetivo do antibiótico é destruir a bactéria. Então, a resistência não surge de uma interação química com o antibiótico. A bactéria que é resistente, ela não surge a partir disso, tá? Na verdade, a população de bactérias já está ali e o antibiótico vai apenas selecionar as resistentes. Então, olha aqui
Vamos desenvolver bem isso aqui. Eu quero que vocês fiquem monstros, fera demais nessa história de resistência. Tá ali uma população de bactérias. Ali está uma azulzinha ali fora. Pô, só porque eu sou mais forte, vocês estão me deixando de fora? Ou seja, essa bactéria azulzinha, nessa alusão aqui que estamos fazendo, ela já tem características genéticas, já tem características na célula dela que a faz mais resistente com antibiótico. Entendeu? Então, olha lá. O antibiótico atua como agente de seleção, pois impõe uma limitação à população de bactérias, resultando primeiramente na morte dos indivíduos mais sensíveis. Essa é a lógica. Tá? Então, por exemplo, olha que gráfico interessante. Pegamos o antibiótico e aplicamos numa população de bactérias. Aí nós temos indivíduo 1, 2, 3 e 4 desta mesma população. Tipo de indivíduo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4. Então perceba que, quando a gente vai ver o nível de resistência, a maioria dos indivíduos, né, ou seja, o indivíduo tipo 1, os indivíduos do tipo 1, eles tinham um nível de resistência, sei lá, 6 ponto não sei quanto. Uma resistência muito alta, né? Ou seja, são muito resistentes à bactéria. Porém, eles só são 15% da população. Ó, como eles são uma minoria, tá vendo? Naturalmente também, eu tenho aqui o indivíduo 2 com uma resistência nível 2, uma resistência mais baixa. Olha, 40% da população, ou seja, 40% da população não é tão resistente. O indivíduo 3, 20% da população não é tão resistente. Indivíduo 4, não é tão resistente. Se eu somar o total de indivíduo 2, 3 e 4, eu vou ter o que aí? 85%. Então, 85% da população não apresenta lá tanta resistência. Então, o antibiótico tem muito efeito sobre esses 85%. Já aqueles 15% ali é mais resistente. É naturalmente resistente. Então, eu precisaria usar o medicamento por mais dias ou por mais vezes para conseguir matar aqueles 15% ali. Então, qual é a moral da história aqui? O indivíduo 1 é mais resistente e menor em quantidade. Né? Olha aqui como seria uma escala de uma posologia. Né? Isso aqui são valores hipotéticos, tá, gente? O que eu quero passar para vocês aqui é apenas o princípio, para vocês entenderem. O indivíduo está doente. Ele vai ao médico, chega lá no médico, o médico fala, doutor, o médico fala, vou te passar um antibiótico. Aí vamos imaginar que na população, que na garganta, uma pessoa está lá com a garganta inflamada, como a gente fala. Então, aquele indivíduo está lá com 1 milhão de bactérias lá na sua garganta. É muito mais do que isso, né? São bilhões e bilhões. Eu coloquei aqui valores, já falei, didáticos, apenas para te entender. Então, tem lá 1 milhão de bactérias na garganta, eu estou lá, a garganta está inflamada. Aí o médico fala, ó, todo dia tu vai tomar aqui, ó, 10 miligramas desse medicamento. E aí, no primeiro dia eu tomo medicamento, já matei um tanto de bactéria, vê lá. No dia 2 eu tomo o mesmo tanto de medicamento, já mato uma bactéria. No dia 3 eu tomo o mesmo tanto de medicamento, já mato umas bactérias. Olha, como é que vai acontecendo? A população vai diminuindo. Então os meus sintomas vão o quê? Vão desaparecer, vão ficando mais saudável. Vamos imaginar ali que a partir do 5º dia eu já estou mais de boa. Não sinto mais febre, não tem mais inflamação. Eu já consegui matar no dia 5, ó, 60% da população. Perceba que lá no dia 8, que é o último dia que o médico mandou tomar o remédio, olha lá, a população está pequenininha. Ali que o sistema imunológico já consegue agir e destruir aquelas 50 mil ali. O problema é que você tem que entender uma coisa. Nesses primeiros dias que você tem uma quantidade maior de bactérias, muito provavelmente você está tendo sintomas. Porém, perceba também que nos primeiros dias de medicamento você matou as bactérias mais fracas. As mais fortes, as que estão resistindo ao medicamento, só vão morrer mais próximo do 8º dia. Percebe? As bactérias mais resistentes e vão morrer mais próximo ao 8º dia. Porém, não necessariamente tu vai ter sintomas, porque a quantidade delas é menor. É aí que está o erro. O que as pessoas fazem quando nós falamos de uso indiscriminado de medicamento? Um problema é isso aí, abandonar o tratamento. Entendeu? Porque se você abandona o tratamento, você vai estar privilegiando as bactérias mais fortes. Aqui, um esqueminha que é muito comum em materiais de questões, em que você vê uma população de bactérias, né, sendo misturada a um antibiótico X, aí você vê como o total de bactérias diminui devido à ação do antibiótico. Então, como é que as bactérias adquirem resistência, então?
já que Land está dizendo que o medicamento ou mata ou não mata. Como é que ela fica resistente? Ela vai ter que investir o quê? Em variabilidade genética. São os recursos que fazem com que a genética da bactéria varie, que cria resistência na bactéria. Não é um antibiótico. Então vamos lá. Qual é a origem dessa resistência bacteriana ao antibiótico? Mutação genética, olha lá. Plasmídio de resistência, tá vendo? Conjugação, que uma bactéria está doando, ó, pedacinho do seu DNA de uma para outra, está doando plasmídio de uma para outra. Então, o uso indiscriminado de antibióticos é basicamente o seguinte: medicamentos antibióticos com uso inadequado selecionam bactérias resistentes dentre as outras. Então, oportunizando o crescimento de uma população de resistentes. Então, olha só, o que acontece? É o mesmo princípio que eu te ensinei aqui da posologia. Se eu uso o medicamento de maneira indiscriminada, como eu já te falei, se eu paro de tomar o medicamento antes do tempo, se eu tomo um remédio que não é adequado para aquela bactéria, porque eu usei, porque minha mãe tinha em casa um remédio, eu usei, eu não ouvi, não obedeci uma prescrição médica, você vai estar favorecendo os mais resistentes. Ok? Essa é a ideia. Então, olha aqui, para a gente finalizar esse entendimento. Mais uma forma, né, de entender. Eu mostrei o gráfico, mostrei a posologia descrita, mostrei texto e agora estou mostrando desenho. Estou te mostrando várias formas de você aprender a mesma coisa. Perceba que a população de bactérias aí no início é igual. E eu coloquei nesse desenho uma cápsula vermelha em dois modelinhos ali. Então, essa bactéria que tem esse envoltório mais espesso, uma cápsula ali na minha proposta, essa bactéria ela é uma bactéria mais resistente. Então, vamos supor que aí lá em cima é João e embaixo é Maria. João tomou o antibiótico de maneira correta. Olha lá, o uso correto do antibiótico. Pronto, matou tudo. João conseguiu se livrar da infecção. Mas Maria fez uso indiscriminado, ou seja, Maria usou o medicamento errado ou parou de usar o medicamento antes do dia previsto. O que aconteceu? Maria privilegiou as bactérias mais resistentes. Essas bactérias em vermelho aí, nesse meu exemplo, elas precisariam de mais dias expostas ao antibiótico para morrerem. Ou elas precisariam de um antibiótico mais específico. Mas Maria foi teimosa, foi desobediente, ela favoreceu essas bactérias. E isso é resistência bacteriana. A bactéria já tem um conjunto adaptativo, ela tem características nas suas células antes do antibiótico agir em cima delas. Quando o antibiótico atua, sobrevive mais resistente. Então, isso é um princípio da seleção natural. É o mesmo princípio que você está vendo aí. O antibiótico agiu como o quê? O antibiótico agiu como um agente de seleção. Ele está selecionando as mais resistentes. Por que está selecionando as resistentes? Porque ele está matando as mais frágeis. Logo, só com o uso adequado, da forma que o médico passa, é que você consegue fazer com que o antibiótico tenha, né, uma eficácia máxima. Tá? Olha aqui. Geralmente, as bactérias podem apresentar o que nós chamamos de plasmídios de resistência. Você sabe que a bactéria tem aquele DNA principal, que é o nucleóide, que está aqui representado de azul, e ela tem também, portanto, o DNA extra, que são os plasmídios. E esses plasmídios apresentam genes fantásticos, entre eles, genes de resistência. Então, uma bactéria que tem o plasmídio com gene de resistência, ela pode transferir uma cópia desse plasmídio para outra bactéria que não tenha tal plasmídio de resistência. Então, como você vê aqui, o modelo F+, passou por F-. Eu botei F+, F-, poderia ser bactéria A para bactéria B, bactéria C para D, X para Y, tanto faz. É apenas você diferenciar. Então, essa bactéria que ali estava sendo chamada de menos, ela agora se tornou resistente. Por isso, ela agora virou mais ali no final. Tu tá entendendo? Então, com esse jogo de transferência de plasmídio, é que as bactérias conseguem formar modelos mais resistentes. Mas, insisto, as bactérias mais resistentes na população tendem a ser o quê? Uma minoria. Tá vendo? Aqui embaixo uma foto bem bonita de bactérias fazendo essa ponte, transferindo material de uma para outra. Olha que bacana.
Então, como é que os antibióticos agem? Eu adoro essa imagem, olha só. Tem antibiótico que destrói o ribossomo. Aí vai atrapalhar o quê? A síntese proteica. Certo? Tem antibiótico que vai impedir a síntese de DNA. Olha lá. Se o DNA não é produzido, não tem como a bactéria se duplicar. Tem antibiótico que ataca a parede celular, né? Atrapalha a produção de parede celular, aí a bactéria morre. Tem antibiótico que ataca as funções fisiológicas da membrana plasmática. E tem antibiótico que ataca, por exemplo, a produção de vitamina B9, que é o ácido fólico, que é uma proteína, uma vitamina importantíssima para a síntese de DNA. Então, se a bactéria tiver carência de vitamina B9, a bactéria fica debilitada para a produção de DNA, logo ela não se duplica, entendem? Olha essa imagem aqui, por exemplo, quais são os antibióticos que vão atrapalhar a síntese, né, de parede bacteriana? Penicilina, lá, bacitracina, vancomicina. Quais são os antibióticos que vão atrapalhar a bactéria, impedindo-a de produzir mais DNA, de produzir DNA novo? Aí tem o ácido nalicídico, esquinolonas, novobiocina, tá vendo? Já tem antibiótico que ataca onde? A enzima que fabrica RNA. A rifampicina é um tipo de antibiótico para isso. Tem antibiótico que ataca a membrana plasmática, como você vê ali, polimixina, colistina. Tem aquelas que atrapalham os ribossomos, são esses dois grupos aqui embaixo, tá? Inibidor 30S, inibidor 50S. Velho, se o ribossomo não é montado, se o ribossomo não está íntegro, não tem como ter síntese proteica. Sem síntese proteica, a bactéria morre. A tetraciclina tem nesse grupo, a eritromicina, o clorafenicol, tá vendo? E o PABA, que é o que eu te falei, que ataca, e a sulfonamida que tá ali, que ataca a produção de vitamina B9. Esse PABA que você está vendo aqui na imagem é uma substância precursora da vitamina B9. A bactéria usa o PABA para transformá-la em vitamina B9. E aí a sulfonamida acaba atrapalhando a vida da enzima que faz essa transformação e aí B9 não é produzido. Tá entendendo? Então, quando eu te falo assim, rapaz, tal bactéria é resistente, é porque ela consegue driblar alguma dessas ações dos antibióticos. Entendeu? Aí tem antibiótico que às vezes é conjugado. Para tal tipo de bactéria é melhor uma tetraciclina. Para tal tipo de bactéria é melhor uma penicilina. Para tal tipo de bactéria é melhor uma sulfa. E é isso que os médicos sabem e a gente não sabe. Entendeu? Além de saber qual é adequado para cada bactéria, o tempo de uso. Então, como age uma bactéria resistente? O que uma bactéria que é resistente está fazendo? O que ela faz? Primeiro, ela pode estar alterando a permeabilidade da membrana celular, impedindo a entrada do antibiótico. Gente, eu não estou dizendo que a bactéria faz tudo isso. Aqui são exemplos de coisas que elas podem fazer. Um desses itens aqui já pode estar conferindo a ela resistência, entendeu? Ela pode estar bombeando antibiótico para fora, o antibiótico entra, ela bota para fora. Ela pode estar fazendo modificações em proteínas e enzimas que sofreriam um ataque do antibiótico. E ela pode estar desenvolvendo, inclusive, a capacidade de destruir o próprio antibiótico. E é isso que faz a bactéria ficar resistente. Na história da humanidade, nós temos eras de antibióticos. A luta é contínua para descobrir novos antibióticos, porque, devido ao uso indiscriminado, as bactérias vão apresentando resistência. E aí a gente tem que estar sempre combatendo continuamente. Entendeu? É isso aí. Então, espero que você tenha entendido, espero que você tenha gostado. Valeu? Jogue duro nos seus estudos, que na próxima aula a gente vai falar de doença bacteriana.